A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém, meus irmãos, de sábado, né? Glórias a Deus, né? Meus irmãos, eu peço desculpa aos irmãos, tá? Pretendia estar entrando ao vivo, mas infelizmente, né, não vou ter jeito de estar entrando ao vivo, amém, meus irmãos? Glórias a Deus, mas eu vou deixar a palavra que Deus deixou, né, para nós essa noite, para nós meditar, amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Tô gravando o vídeo agora à noite mesmo, né, já se passa das 18 horas, amém, meus irmãos? Para vocês verem que vídeo de hoje, né, tudo gravado hoje mesmo, né, na hora que eu acabo de gravar, eu já solto o vídeo, amém, meus irmãos? A palavra do Senhor, amém? Deixe seu joinha aí para ajudar o canal, ser um semeador, né, da palavra, amém, meus irmãos? Se puder, né, compartilhe, né, compartilhe a palavra de Deus, amém, meus irmãos? Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos, né? Meus irmãos, eu tenho uma palavra aqui, amém? Não é essa palavra que nós vamos falar, mas eu preciso entregar o que Deus quer que eu fale, amém, meus irmãos? Amém? Isso aqui, se eu não estou enganado, meus irmãos, porque eu andei, né, tomando uns remédios, eu tomei aéreo ainda, amém, meus irmãos, mas o Espírito Santo vai falar com você, amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Meus irmãos, a palavra de hoje se encontra em 2 Reis, amém, capítulo 2, versículo 23 em diante, amém? A palavra do começo desse vídeo, porque a nossa palavra é outra, amém, meus irmãos? Glórias a Deus, fique até o fim, porque Deus vai falar com você fortemente, amém? Se não for no começo com essa palavra, vai ser com a segunda palavra, amém? Glórias a Deus. Lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 em diante, amém? Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, e disse-lhe: sobe calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Aqui é Eliseu, né, o sucessor de Elias. Amém, meus irmãos? Quando Elias subiu, né, antes de Elias subir, ele fez um pedido para Elias, né? E Elias falou que se Eliseu visse ele subindo, né, Deus ia dar para ele porção dobrada, né, meus irmãos? O que Deus quer falar com você nesta noite, sobre essa palavra, esse versículo, lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 ao 25, amém, meus irmãos? Onde Eliseu amaldiçoou em nome de Jesus, e 2 ursas saiu do bosque e devorou, despedaçou 40, né? Foram aqui, zombaram, né? E saiu do barco 42 deles, né? Foram que zombaram do homem do Senhor, um homem que estava certo nos caminhos de Deus, né? Que tinha temor ao Senhor, que andava em obediência com o Pai, né, meus irmãos? O que Deus está te falando para você é que não é para você temer quem que está se levantando contra você, contra a sua família. Não temas. Amém, meus irmãos? Tem muitos que estão temendo porque fulano, cicrano está indo no mundo espiritual buscar
né, as forças ocultas. Muitos estão pagando alto preço, né, meus irmãos, para fazer maldade para outra, né? E Deus manda eu te dizer, você é minha filha, é o meu filho. Você mesmo que está andando constantemente no caminho do Senhor. Amém, meus irmãos? Você que está fazendo de tudo para andar em obediência com o Pai. Amém? Deus, Ele está olhando quem mexe, quem afronta. Amém? Com você. Não precisa se preocupar. Não precisa ter medo. Amém, meus irmãos? Porque Deus, tudo Ele vê. Ele vê todas as reuniões lá na firma contra você, com o seu nome. Ele tudo o escuta. O que falam de você sob o seu nome. Aonde vão para fazer maldade contra a sua vida, sua família. E você é uma serva do Senhor. Você é um servo do Senhor. Você está cada dia mais se esforçando para andar certo nos caminhos de Deus. E Deus manda eu te dizer, não se preocupe, não temas. Amém. Nada o inferno pode fazer sem Deus permitir. Amém. E se acaso, meu irmão, minha irmã, olha aqui, o Espírito Santo está te dizendo, se acaso Deus permitir algo chegar até próximo à sua tenda, é porque grande vai ser a justiça. Você está entendendo o recado de Deus? Você está entendendo a resposta de oração sua? Porque você entrou e orou a Deus pedindo a resposta porque você estava com medo. Você pediu para Deus te proteger, você, sua casa, sua família, a vida a dois. Você orou, você buscou. E Deus falando para você hoje, não temas. Quanto mais certo você está na minha presença, maior vai ser o tombo daqueles que se levantam, daqueles que vivem dia e noite abrindo covas para você cair. Pois quem abre cova com maldade, com ruindade no coração, quem permite Satanás entrar na sua vida, amém, meus irmãos, vai cair na sua própria cova que cavou. Você não precisa ter medo. Você não precisa temer levantes do inferno. Basta você continuar certo na presença de Deus, andando certo nos caminhos do Senhor. Porque Deus está repreendendo todo o mal que estava indo para a sua casa, que estava já a caminho para chegar. Hoje, neste sábado, Deus manda eu te falar que todo o mal está sendo repreendido na sua vida. Amém, meus irmãos? Recebe e toma posse. Fala com sua boca. Eu recebo, eu tomo posse. Todo mal está caindo por terra em nome de Jesus. Fala. Dá legalidade à palavra do Senhor na sua vida. Deus está dando livramento para mim e para minha casa. E nenhum mal chegará à minha tenda. Amém, meus irmãos? Deus está respondendo orações, pedidos de socorro, porque você estava com medo de algo acontecer. Mas Deus já está te avisando. Nada vai acontecer. Nada acontece, meus irmãos, neste mundo sem Deus permitir. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, quantas e quantas pessoas já tentou me derrubar com o mundo espiritual, pagando altos preços que o próprio Espírito Santo me revelou. Quantas pessoas perderam o seu dinheiro, jogaram fora, porque poderiam estar dando presente para os seus filhos,
dando uma vida melhor para os seus filhos. Não, tem pessoas que fizeram até empréstimo, olha só, fizeram até empréstimo para prejudicar a outra pessoa. Pois é, meus irmãos, entraram em dívida. Para quê? Para atentar contra a vida de outra pessoa, buscando o mundo espiritual, buscando o mundo das trevas. Mas não tem quem derruba, quem Deus quer de pé. Ninguém se levanta contra os filhos de Deus para ficar em pé. Amém, meus irmãos? Você não precisa temer. Eu mesmo não tenho medo, meus irmãos. Eu mesmo não tenho medo, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio, meus irmãos. Eu creio no Deus que eu sirvo. E você tem que crer também. Você tem que fazer como Eliseu, como Elias. Ser um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus. Que ande na obediência. Mas a obediência por completo. Porque de nada vale você andar na obediência da palavra e não obedecer os direcionamentos de Deus. Você não fazer o que Deus quer que você faça. Porque não está escrito na palavra. As coisas de Deus são loucura, então obedeça. Deus está falando com alguém aqui. Não temas, meus irmãos. Do mesmo jeito que Deus guardou a minha vida, Deus vai guardar a sua. Porque Deus não permitiu que mal nenhum, meus irmãos, e pagaram caro para me derrubar. Não estou aqui dando uma de gostosão, não de lindão, não, meus irmãos. Eu não sou nada. Porque se não fosse o poder de Deus me guardando, eu tinha ido já. Eu nem aqui nessa terra estava aqui falando em nome de Jesus. Em nome de Deus. A palavra santa e poderosa. O que eu quero falar para você é que eu creio no Deus que eu sirvo. E você tem que crer. Você tem que confiar. Você tem que andar certo para Deus te proteger. Para Deus não permitir que chegue até a sua tenda. Porque se chegar, meu irmão, e você estiver desprotegido ou desobediente na presença de Deus, você vai chorar amargamente. Porque não atinge só você. Atinge a sua família, atinge seus filhos, atinge todos. Infelizmente, meus irmãos. Quem anda em obediência vive passando dor de cabeça na presença de Deus. Porque quando nós andamos em obediência, meu irmão, Deus nos defende, Deus nos livra. Deus afasta todo mal, Deus não permite doenças, pragas chegar à nossa tenda. E mesmo que chegue, nós temos paz no meio da batalha. E quando nós estamos em desobediência, nós não temos paz. Nós não temos paz. Meus irmãos, hoje, eu e minha esposa, nós estávamos aqui e nós estávamos lembrando do tempo das vacas magras da nossa vida e dando risada. Por que dando risada? Porque, meus irmãos, quando nós temos Deus, nós fazemos banquete com o que temos. Amém, meus irmãos? E nós, meus irmãos, eu não sei nem te explicar, amém, do que Deus fazia conosco. Porque é uma coisa tão maravilhosa que nós estávamos passando por uma dificuldade financeira, meus irmãos, há tempos atrás, não que nós ainda não estamos passando, mas é bem mais leve do que lá atrás. Amém, meus irmãos? E Deus estava lembrando nós, e é uma coisa tão maravilhosa, que nós só tinha arroz e repolho. Amém? Nós comemos arroz e repolho durante uma semana. Amém, meus irmãos? Parece que foi 2 dias. De tão maravilhoso que Deus é. Deus traz tranquilidade.
Meus irmãos, foi a melhor almoço e melhor janta que eu e minha esposa já tivemos, de tão saborosa que estava a comida. Meus irmãos, eu estou falando sério. É maravilhoso quando nós estamos na presença de Deus. Você não sente falta de nada, porque Deus te preenche. E nós aqui dando risada. Por quê? Porque hoje, meus irmãos, nós temos pelo menos um pé de frango para comer, vamos colocar assim, né? Hoje nós temos ali uma coxa sobre coxa, que hoje em dia não dá nem para comprar carne mais, né, meus irmãos? Que está tão caro, eu não compro, né? É difícil. Mas Deus proverá. Amém, meus irmãos? Eu creio muito no meu Deus. Então, meus irmãos, nós passamos uma semana com arroz e repolho, que foi a melhor semana de toda a nossa vida, que nós passamos em tranquilidade, meus irmãos. É uma coisa diferente, eu não sei nem te explicar, mas sei que a comida ali, o arroz com repolho, está tão saboroso, meus irmãos, com Deus, que olha, eu vou falar uma coisa para você, é melhor do que muitos banquetes, onde tem tudo, porque nós sentimos Deus, meus irmãos. Deus, Ele é maravilhoso, Ele nos guarda, Ele faz nós passar por problemas dando risada, e é verdade, eu sou prova viva. Então não temas, meus irmãos. Não temas quem está se levantando contra você, quem está se levantando para querer te paralisar, para que Deus não venha fazer os planos dele na sua vida, porque ninguém é maior do que Deus, para paralisar os projetos, as promessas, as bênçãos que Deus tem para te dar. Ninguém, meus irmãos. Você só precisa continuar certo nos caminhos do Senhor, louvando, agradecendo aquilo que você tem, porque Deus vai te abençoar fortemente. Mas Deus tem a hora certa para chegar, meu irmão. Amém? Deus tem a hora certa. Deus tem o momento certo. Amém? Para fazer milagre, para trazer bênção, para trazer prosperidade. Não é o mal que estão fazendo para você que vão paralisar o agir de Deus na sua vida. Eliseu, ele nem parou. Amém, meus irmãos? Tá certo que aqui, né, Eliseu, ele tinha poder. Amém, meus irmãos? Para falar e acontecer, porque ele foi recebido de Deus. Ele amaldiçoou. Amém? E aconteceu. Mas pelo poder de Deus, porque ele não tem poder. Mas ele tinha da palavra. Amém, meus irmãos? Você e eu não temos poder contra Satanás. Mas o Deus que nós servimos tem. Então não temas. Amém? Recado dado. Glórias a Deus, né, meus irmãos? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico tão feliz quando eu consigo dar um recado, meus irmãos. Eu fico tão feliz, sabe? Quando o Espírito Santo me fala e eu dou o recado. Amém, meus irmãos? E eu sei que é o Pai falando. Oh, glória a Deus. Amém. Meus irmãos, tudo tem o seu tempo nesta terra. Amém. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. A hora de Deus chegar na sua vida tem a hora certa. Se nós for parar para analisar, se nós for ver lá na história de Lázaro, amém? Ele chegou após 4 dias que Lázaro estava morto, certo? Mas era após 4 dias para Jesus chegar. Então era ali após 4 dias, ele não ia chegar antes e nem depois. Estava marcado de Deus, amém, para ser após 4 dias. Após o 3º dia, que é no 4º dia, que ele chegou. Amém, meus irmãos? Então tem o dia certo para Jesus chegar na sua vida. Portanto que enviaram mensageiros, né, para Jesus falar que o amigo dele, né, estava lá perecendo. Né, meus irmãos? Mas ele não foi na hora que eles queriam. Ele foi na hora certa. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, a palavra, a segunda palavra para a nossa meditação nesse sábado, meus irmãos,
se encontra em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 7, versículo 11. Amém? Lucas 7, capítulo 11, ou versículo 11. Amém, meus irmãos? Me perdoa, meus irmãos. Amém? Mas vamos lá, estamos aqui em obediência. Amém? Não importa o meu português, não importa as minhas gaguejadas. Amém? O que importa aqui é o recado do Espírito Santo que ele quer te dar. O que importa aqui é a palavra de Deus, que é santa e poderosa. Amém, meus irmãos? Aqui não importa a minha aparência, não importa isso, meus irmãos. Se importe em ouvir a palavra, porque a palavra te salva. A palavra traz fé para você. A palavra te traz esperança. Amém, meus irmãos? Deus, ele te traz o milagre. Deus é que vai fazer a promessa se cumprir na sua vida. Oh, glória a Deus. Tá chegando o dia de Deus na sua vida aí. Eita, glória a Deus. Tem pessoas aí que vão assinar uma assinatura da vitória, que está muito esperado. Amém, meus irmãos? Eu não sei para quem é, mas vai, recebe, toma posse em nome de Jesus. Tem uma assinatura aí que vai sair no cartório aí. Amém, meus irmãos? Que já era para ter saído, mas pessoas andou duvidando aí da palavra do Senhor e Deus atrasa um pouco mais. Não porque ele não pode fazer, mas sim porque ele não trabalha no meio de dúvida. Amém, meus irmãos? Não duvide do poder de Deus. Mesmo que o seu cenário esteja todo ao contrário. Amém? Glórias a Deus. Deus, ele faz. Deus está chegando na vida de pessoas aí com providência. E vai testemunhar. Fale o seu testemunho. Fala para suas vizinhas. Quando estiver pronto. Escuta bem isso, hein? Não vai me falar promessa que Deus falou para você, que Deus tinha uma promessa, que falou que vai trazer uma bênção, que vai mudar a sua vida. Não sai espalhando para os outros, não. Espera acontecer. Espera estar concretizado, para depois, se Deus tocar no seu coração para você falar, você fala. Porque tem coisas, meus irmãos, que aconteceu na minha vida, que até hoje Deus não liberou para me falar. Então a gente tem que vigiar muito com os nossos testemunhos. Porque tem testemunho que é para nós falar, tem testemunho que não, que é para nós guardar, porque ele mesmo vai mostrar. Então busque sabedoria na hora da oração, busque a Deus, ore, pede sabedoria a Deus para você não vir fazer coisa errada e depois falar que Deus é ruim. Amém, meus irmãos? Deus, ele sempre avisa a gente, né? Então Lucas capítulo 7, versículo 11 em diante. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com eles os seus discípulos e numerosa multidão. Glórias a Deus, né, meus irmãos? Jesus, aonde ele ia, carregava multidão, né? Glória a Deus, só ele mesmo, né? Para carregar grande multidão, né? A multidão o seguia, né, meus irmãos? Porque falava o verdadeiro evangelho, né? O verdadeiro evangelho genuíno, as verdadeiras palavras, né? É o evangelho das boas novas, né? Né, meus irmãos? Eita, Jesus é maravilhoso. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía um enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquifir, e parando os que conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se
por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Então aqui saiu um cortejo, né? Amém, meus irmãos? Mas Jesus já estava sabendo, já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia que ia ressuscitar. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus tem a hora certa para chegar na nossa vida. Mesmo que nós olhamos os nossos planos, nossos sonhos mortos. Amém, meus irmãos? Diante dos nossos olhos. Amém? Eu não sei o que morreu dentro de você. Se é sentimento. Amém, meus irmãos? Se é o amor por outra pessoa. Eu não sei o que morreu na sua vida. Se foi planos, projetos. Né, meus irmãos? Mas Deus está chegando. Mas você tem que esperar com paciência no Senhor. Porque, meus irmãos, Deus, Ele tem a hora certa de agir. Ele não vai agir na minha e na sua hora. Amém, meus irmãos? Mas Ele tem a hora certa. E a hora certa era quando o rapaz, o cortejo, estivesse saindo às portas da cidade. Essa é a hora. Então, para você, vai chegar a hora de Deus se levantar em seu favor, de Deus ressuscitar esses sonhos, colocar em prática novamente. Mas você precisa permanecer na posição, crendo em Deus, confiando na palavra do Senhor. E novamente Ele traz eu aqui nesta noite para dizer a você que eu estou chegando. Deus não se atrasa, Ele não se adianta. Meus irmãos, Deus, Ele sabe a hora certa. Muitas das vezes nós pensamos, por ver a nossa situação em ruínas ou dívidas atrasadas, né, a nossa situação ali, e devagar, quase parando, nós pensamos que é o momento certo de Deus nos abençoar, de Deus trazer para a nossa vida aquilo que tanto desejamos, que tanto buscamos. Mas Deus olha com outros olhos. E muitas das vezes, meus irmãos, nós achamos que nós estamos preparados. Amém, meus irmãos? Mas nós realmente não estamos. Amém? Ainda falta um pouco para Deus chegar na nossa vida. Por quê? Porque ainda o vaso tem trincos. E Deus só vai entregar para nós quando nós ser um vaso sem trinca nenhuma, sem defeito nenhum. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus manda eu te falar que o milagre, a promessa, a bênção, a mudança da sua vida, da sua história, já está preparada. Como já estava preparado Jesus chegar nesse cortejo e ressuscitar, restituir o filho da viúva. Já estava ali preparado. No mundo espiritual vai acontecer assim, assim, assado. E é a mesma coisa na minha e na sua vida. No tal dia, na tal hora, o vaso fica pronto na mão do olheiro, porque eu e você, meus irmãos, estamos na mão do olheiro, aonde nós estamos sendo moldados, aonde ele está reparando os trincadinhos que fica. Amém, meus irmãos? Então aguenta o processo para que você venha viver os propósitos de Deus na sua vida, para que você vê promessas de Deus se cumprir, para que você venha ver Deus na sua vida verdadeiramente, onde você vai olhar e falar, glória a Deus, verdadeiramente Deus é comigo. Você tem que vencer o processo. Tudo ao seu tempo, como Lázaro estava marcado no mundo espiritual para Jesus chegar ao quarto dia. E Jesus chegou ao quarto dia, mandou retirar a pedra. Amém, meus irmãos? Que é essa pedra?
Porque tem coisas que é Deus que vai fazer, é Jesus que vai fazer na nossa vida. Mas tem coisas que é nós que temos que fazer. Como Lázaro. Jesus falou, retirai a pedra. Ele poderia dar ordem à pedra e a pedra sair. Mas era a função de quem fazer? Do ser humano. Amém, meus irmãos? E ele deu ordem e retiraram a pedra. Então retire a pedra hoje da sua dúvida, da sua incredulidade. Comece a crer mais em Deus. Comece a confiar mais na palavra que hoje foi dita a você. Guarda na tábua do seu coração. Porque Deus está chegando na sua vida. Está chegando o tempo de você receber. E Deus não quer perder a sua salvação. Deus não quer perder a sua alma. Deus não quer perder aqueles que vão vir para a presença de Deus através do seu testemunho. Porque grande vai ser o seu testemunho. Olha só tantas barreiras que você vem vencendo. Tá certo que tem dias que estamos com a fé lá em cima, tem dias que estamos lá embaixo. Mas Deus está sempre conosco, nos fortalecendo, nos dando uma palavra para nós chegar até onde Ele quer que nós chegamos. Então continue firme. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Continue vigiando e orando. Continue caminhando certo nos caminhos do Senhor. Amém, meus irmãos? Deus, Ele não quer trazer uma benção só para você, que fique só em você. Ele quer trazer uma benção onde vai impactar muitos. Então saiba esperar o tempo de Deus, porque Deus tem sua hora certa. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus está chegando. Está chegando o tempo de Deus na sua vida. E grande vai ser a mudança. Grande vai ser o testemunho. Amém, meus irmãos? Alto vai ser o grito da vitória, né? Eita, glória a Deus. Quem não quer ser abençoado nessa terra, né, meus irmãos? Eu quero, eu recebo e tomo posse do tempo de Deus sobre a minha vida. Que seja a vontade dEle. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém? Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus venha dar sabedoria para você continuar no caminho certo, ouvindo a palavra, tendo fé nele. Amém, meus irmãos? Porque o cristão hoje precisa ser mais perseverante e ter mais fé, acreditar mais na palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é pura, verdadeira. Amém? Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Fica todos na paz do Senhor Jesus.